Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele. E ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. E enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: não entres mais no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui meditando a palavra de Deus. É ela que nos dá vida nova, é ela que nos renova, é ela que nos faz pessoas com saúde, pessoas cheias de vida e de salvação, e nos torna semelhante a Jesus, do qual nós daremos também vida, daremos também aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Qual é a nossa religião, queridos? Ontem, a palavra de Deus, o próprio Jesus já falava: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E hoje nós temos aqui essa passagem forte, simbólica, é um símbolo isso aqui, meus queridos, mas é muito real e verdadeiro hoje na nossa história. A presença de um homem cego que é colocado diante de Jesus. Por que é cego? Porque não consegue ver, queridos, não consegue perceber as coisas de Deus. O homem talvez se alimentou tanto no fermento de Herodes, no fermento dos fariseus, que não consegue ver Deus, não consegue praticar as coisas de Deus. Procuremos, queridos, também viver uma fé agora diferente. Uma fé que nos leve a dar, a partilhar aquilo que nós temos. Os homens estão paralisados, principalmente na questão da fé. O Concílio Vaticano II nos mostra que o grande mal, talvez, do mundo de hoje, da igreja, essa incoerência, meus queridos, entre fé e a prática daquilo que nós acreditamos. Principalmente o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas,
com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma e espírito. E amar o próximo. Esse fermento que nós nos alimentamos dos fariseus de Herodes, torna o homem cego, aumentou por demais. E os homens não conseguem ver mais a praticidade de uma fé. Hoje nós temos o exemplo desse homem. O cego, Jesus toca nele, meu querido, a força de Deus. E ele vê homens como árvores. Árvores. E essas árvores, ele não consegue ver mais. Árvores cheias de frutos, não fala disso. São como árvores que andam. Os homens, meus queridos, é essa árvore que tem que andar. Uma igreja paralisada, um povo que não se mexe, não vai atrás, meus queridos, das viúvas, não vai atrás dos órfãos. E aqui nós não estamos falando, queridos, de órfãos verdadeiramente no sentido de órfãos. São aquelas almas, meus queridos, que vivem por este mundo órfão de Deus. As árvores hoje estão paralisadas, os homens estão paralisados. Não se vê uma forma, uma busca de evangelização, de levar a palavra de Deus para esses irmãos. Quem se propõe a evangelizar, a igreja se esforça. A nossa arquidiocese, com o nosso bispo Dom Alberto, Dom Zico, Dom Teodoro, dão cursos assim, palestras, sabe, incentivo à evangelização. A paróquia basílica incentiva a palavra de Deus. Mas ninguém procura, queridos, porque essas árvores fincaram raiz. A árvore boa, meus queridos, é aquela que anda como Jesus e vai produzindo frutos de salvação. Precisamos rever, meus queridos, a sair desse mundo que Jesus tira esse cego de dentro do povoado e leva para fora, para uma outra realidade, uma outra verdade. E o homem passa a ver e a viver, meus queridos, não uma religião passiva, acomodada, mas uma religião ativa, como a de Jesus. Não tenho tempo nem para comer, nem para beber, nem para dormir eu tenho tempo. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que levar a palavra de Deus. Porque eu amo a Deus e amo meus irmãos. E vou atrás daqueles órfãos, eu vou atrás daquelas almas são viúvas, não têm um marido, não têm um esposo, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Se nós não praticarmos a nossa religião, queridos, a nossa árvore, por mais bonita que ela possa parecer, eu vou para a missa todo domingo, eu posso ser dizimista, eu posso fazer oferta, mas é uma árvore que não tem um fruto que deveria ter, meus queridos. Os frutos agradáveis a Deus, que vai atrás dos seus próprios irmãos. Queridos irmãos,
Nós temos um Deus que não dorme e nem cochila, meus queridos. Está sempre trabalhando, está sempre ativo. Os católicos, apostólicos, romanos, temos que aprender a viver essa fé ativa, meus queridos, e não uma fé passiva, uma religião vã, mas uma religião verdadeiramente cheia de Cristo, cheia de Deus. Temos muito trabalho, queridos, vocês que estão aqui, vocês que participam através da rede de comunicação de Nazaré e da rádio web. Vocês nem imaginam, meus queridos, quantos cegos precisam ser levados para Jesus, para a igreja de Cristo. E essa igreja, queridos, é a verdadeira igreja de Cristo, aquela que cuida dos pobres, dos doentes, dos aleijados, dos cegos, dos coxos, das viúvas, dos órfãos. Essa é a igreja de Cristo. Quem não se envolver com ela, meus queridos, é porque ainda está cheio do fermento dos fariseus e cheio dos fermentos de Herodes. E a sua religião é vã. Jesus nos chama também a entrar no seu caminho, caminho de vida, caminho de salvação, caminho de amor e sacrifício. É a igreja de Cristo. Procuremos nos envolver com ela, procuremos testemunhá-la e viver uma fé autêntica.